Capítulo 4. Gratidão. Primeiro, nós falamos sobre a verdade, a terrível verdade que são os fatos da vida, o mundo deturpado e caído no qual vivemos. E, então, os fatos maravilhosos que lidam com outro mundo, outro nível, outra perspectiva. Ambos são verdadeiros. Precisamos mantê-los em perspectiva. Abraão olhou para os fatos de sua vida, sua própria idade e a esterilidade de sua esposa. Mas a Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus. Romanos 4:20. Ele olhou claramente para os fatos. E os cristãos devem ser pessoas preparadas para olhar firmemente para os fatos horrendos. E então, olhar para o outro nível no qual esses fatos podem ser interpretados e não duvidar da promessa de Deus. Esse foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo foi sobre a mensagem. Deus irá até o fim para atrair nossa atenção o suficiente e nos dizer: Eu sou o Senhor. Eu amo você. Minha vontade para você é a alegria. Então, se pudermos nos lembrar desses dois aspectos, a verdade e a mensagem, então será mais fácil para nós dizer sim, Senhor, eu aceito. Paulo aceitou o espinho, ainda que aquilo não fosse seu gosto e sua preferência. Jesus aceitou o cálice e disse: Não faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. E essa visão e esse mesmo princípio devem caracterizar cada uma de nós, cristãs, à medida que formos recebendo das mãos de Deus o cálice da salvação, contendo seja lá o que for para nossa redenção e nossa perfeição final. Não haverá nada naquele cálice da salvação exceto o que for necessário. Após dizer tudo isso, podemos dar graças a Deus? Agora, a gratidão é o assunto que está diante de nós. E eu gostaria de lhes dar 3 coisas para pensar dentro desse tema. Antes de tudo, gostaria de que pensássemos em 2 coisas que devem distinguir os cristãos do restante do mundo. E para ser bem sincera, ao viajar por aí e conhecer todos os tipos e variedades de cristãos, fico desanimada ao perceber que, com muita frequência, não parece haver muita diferença na maneira como eles vivem e na maneira como o restante do mundo vive. Na maneira como eles respondem às experiências de suas vidas e na maneira como o mundo responderia. Em outras palavras, se eles fossem presos sobre a acusação de serem cristãos, haveriam provas suficientes para condená-los? E eu estou sempre me fazendo essa pergunta. Que diferença eu esperaria que os outros vissem na minha vida, a qual ao menos chamaria a atenção dessas pessoas e as fariam dizer: há algo diferente naquela mulher. Em meu livro Let Me Be a Woman, Deixe-me Ser uma Mulher, eu disse que não sou um tipo diferente de cristão por ser mulher, mas certamente devo ser um tipo bem diferente de mulher por ser cristã. Você conhece pessoas para as quais podem apontar e dizer: você vê aquela pessoa? Ela é cristã. Observe a vida daquela mulher. Ela é cristã. Que tipo de evidência os seus amigos veriam em sua vida? 2 coisas que certamente devem distinguir você, a mim e a todos aqueles que dizem ser cristãos são a aceitação e a gratidão. E é muito difícil estabelecer uma distinção clara entre ambas. Se podemos aceitar uma dádiva, então podemos agradecer por ela. Ora, todas nós temos a experiência de receber todo tipo de presente de amigos, parentes, tias, avós e pessoas a quem temos de dizer obrigado, mas na verdade não estamos muito felizes com a escolha delas. Quero dizer, quantos protetores de papel higiênico de crochê uma mulher consegue usar?
Se aquilo é o que a tia Suzy faz, então todo Natal e todo aniversário você talvez receba um daqueles protetores. E a única coisa que de fato se espera do destinatário é dizer obrigado. Mas quando falamos sobre a dádiva de Deus, falamos sobre dádivas que vêm daquele que sabe exatamente aquilo de que precisamos. Muito embora não esteja necessariamente de acordo com o nosso gosto e preferência. E Ele nos dá tudo o que é apropriado ao trabalho que Ele quer que façamos. Então, entendendo isso, podemos dizer: sim, Senhor, eu o recebo. Não teria sido minha escolha, mas sabendo que Tu me amas, eu recebo e compreendo que algum dia entenderei a necessidade disso. Então eu recebo. Desse modo, posso dar aquele passo além e dizer: obrigado. Obrigado, Senhor. Paulo diz que em tudo devemos dar graças. Não são as experiências de nossa vida que nos transformam. É a nossa reação a tais experiências. E essa deveria ser uma distinção muito notável entre o cristão e o não cristão. Num capítulo anterior, mencionei a reação variada das pessoas que vi no aeroporto de Logan, certo dia quando o aeroporto estava fechado. Houve ali uma grande variedade de reação, de lágrimas, de ira, contentamento e paz. Todos nós conhecemos pessoas que passaram por situações terríveis e saíram delas como ouro puro. Acredito que cada uma de nós conhece alguém assim, que passou por coisas horrendas, mas aquele fogo refinou aquele aço ou aquele ouro. Nós também conhecemos pessoas que passaram por situações igualmente ruins, talvez nem tão ruins, mas se revelaram iracundas, amargas, ressentidas, lamuriantes e geralmente de difícil convivência. Qual foi então a diferença? Não foram as experiências, foi a reação delas. E a resposta de um cristão deveria ser ação de graças. Obrigado, Senhor, eu recebi isso. Penso que podemos dividir o mundo em duas categorias: as pessoas que cultivam o hábito de reclamar de tudo, o que recebem ou não recebem, e aquelas que cultivam o hábito de dizer: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que recebem ou não recebem. E você lembra da minha definição básica de sofrimento? Ter o que você não deseja ou desejar o que você não tem. O que cobre toda uma gama de eventos, desde os menores, como uma dor de dente ou impostos, até um tumor. Para mim, foi uma experiência muito perturbadora viver naquela floresta, naquela tribo dos Awak, os assim chamados selvagens da Idade da Pedra que haviam assassinado meu marido. Alguns anos depois de sua morte, eu tive a oportunidade de viver com aquelas pessoas e conhecer aqueles que de fato haviam praticado o homicídio. E morei numa casa sem paredes. Todos viviam em casas sem paredes. Então isso me deu a oportunidade de observar bem de perto praticamente tudo o que acontecia de dia e de noite. E eu também estava sob o mais implacável e intenso escrutínio das pessoas, pois eu parecia excêntrica no meio delas. E tudo o que eu fazia não era apenas excentricidade, mas algo extremamente hilário e digno de imitação. Então, experimentei muito disso. Eu de fato jamais me vira como uma comediante, até viver com os índios. E descobri que eu era considerado um entretenimento ambulante. Porém, uma das coisas que me chamaram a atenção em minhas observações de sua vida familiar foi que eles nunca reclamavam de nada. E a minha filha, é claro, crescia ali na floresta com os índios. E ela tinha 3 anos quando fomos viver com os índios Auca. Ela havia morado com outros índios antes daquilo. E depois nós voltamos e moramos com outros índios de novo. Mas o marido dela me fez uma declaração
que tenho certeza, meu marido, talvez eu deveria dizer, nenhum dos meus maridos jamais poderia fazer a meu respeito. Certo dia, Walt me disse acerca de Valerie. Sabe, essa mulher nunca reclama de nada. E é claro, meu coração de mãe imediatamente se encheu de orgulho. Mas logo percebi que eu provavelmente não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. De fato, era apesar de mim, e não por minha causa, que meu genro podia dizer aquilo. Primeiro porque Valerie era mais uma Elliot do que uma Howard. E os Elliot são pessoas muito mais entusiastas. Eu venho de uma longa linhagem de pessimistas, de ambos os lados da família, campeões de pessimismo. Porém, percebi que provavelmente a principal razão era o fato de ela haver crescido com os índios que nunca reclamavam. Vivíamos num lugar onde havia um clima terrível. Tínhamos 3.657 milímetros de chuva por ano. Então, quando viajávamos, o que era sempre em trilhas a pé e às vezes de canoa, em geral ficávamos encharcadas. Às vezes a lama nos cobria dos pés à cabeça, no mínimo até os nossos joelhos, e estávamos à mercê de mosquitos, lama, mofo, pernilongos e vários outros incômodos. E os índios vinham caminhando numa trilha de talvez 4 horas, com, digamos, uma cesta de 23 quilos de comida nas costas. Quem fazia isso eram as mulheres. Os homens não podiam carregar 23 quilos, mas as mulheres sim. E eu nunca, nem uma vez sequer, vi uma mulher arrancar aquelas tiras com as quais carregavam os cestos, colocá-los no chão e dizer ufa. Nunca. Elas simplesmente não faziam isso. Ora, aquelas pessoas não eram cristãs, e para minha vergonha, digo que via entre elas um entusiasmo e uma aceitação graciosa, pacífica e serena daquilo que consideraríamos condições bastante hostis, mas que elas tinham como parte de sua rotina. Ninguém dava tapinha nas próprias costas pelo fato de não estar reclamando. Então aprendemos 1 ou 2 lições com essas pessoas simples e cultivamos o hábito de, em vez de reclamar, dizer obrigada, Senhor. Provavelmente minha filha está lidando com uma das questões mais difíceis com que os pais têm de lidar ao criar seus filhos, que é o choramingar. Os filhos dela são obedientes. Eles aprenderam a sê-lo. Eles sabem que devem levar a sério o que o papai e a mamãe lhes dizem, mas não obedecem necessariamente com alegria. Eles não fazem isso necessariamente com um sorriso. E, às vezes, um deles precisa ser mandado de volta para o quarto até encontrar um rosto gentil. Nós não gostamos desse tom de voz. Volte para o seu quarto. E quando encontrar um rosto gentil ou uma voz animada, então você pode voltar. Amy Charmichel, a missionária na Índia cuja biografia escrevi sob o título A Chance to Die, uma oportunidade para morrer, contava que quando era criança, num pequeno vilarejo na Irlanda do Norte, os filhos não apenas estendiam imediatamente a mão para a palmada, que era dada com uma pequena raquete chamada pend, como também tinham de dizer obrigado, mamãe. Essa é uma disciplina rígida, não? Certa vez, uma moça encantadora se hospedou comigo e me contou uma história maravilhosa acerca da diferença que Jesus Cristo fizera em sua vida quando ela contava com cerca de 18 anos. E esse é o tipo de história que eu estou sempre procurando. Minha alma se empolga ao ver que há uma diferença prática, visível, pé no chão, que Jesus Cristo fez na vida de alguém. Ela me contou que tinha ido a uma reunião, acredito que do Young Life, na qual o palestrante falava sobre honrar seu pai e a sua mãe. Ela disse que, na maior parte do tempo,
A mensagem estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então, de repente, ela teve um estalo e disse: Ó, eu devo honrar meu pai e minha mãe. E eu e minha mãe muitas vezes somos como gato e rato. E ela disse: Então fui para casa. Comecei a refletir sobre aquilo e pensei: Ó, eu não consigo. Essa coisa de ser cristão é demais para mim. Mas ela disse: Comecei a orar para que Deus me ajudasse a fazer aquilo, fosse lá o que significasse. Eu realmente não sabia o que significava, mas eu sabia que reclamar, ser carrancuda e conviver com dificuldade, nada disso se encaixava com alguém que honrava o pai e a mãe. Ela continuou e disse: Depois, eu queria ir a um evento e perguntei à minha mãe se eu poderia ir. Ela ainda morava na casa dos pais. Então, embora tivesse 17 ou 18 anos, sabia que estava sob a autoridade deles. Bem, a mãe disse que ela não poderia ir ao evento. E ela disse. Eu respondi: Tudo bem. E então ela falou: Eu não conseguia acreditar nos meus próprios ouvidos. Eu não acreditava. Fui para o meu quarto, sentei-me e disse: Uau! É a primeira vez na minha vida que não discuto com a minha mãe. Aquele foi o primeiro passo daquela garota em sua obediência a Jesus Cristo. É muito bom fazer profissões maravilhosas de fé em Cristo. Orar, ler, cantar hinos, ir à igreja e fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas, quando a coisa fica séria, que diferença isso faz? Aquela garota foi capaz de dizer: Obrigado, Senhor. Minha mãe disse não. Foi minha oportunidade de obedecer a Jesus Cristo. Então, esse é o nosso primeiro ponto para este capítulo. A gratidão e a aceitação deveriam distinguir o crente. A segunda coisa a considerar sobre gratidão é que ela honra a Deus. Tirei essa ideia diretamente da Bíblia. O Salmo 50:23 diz: Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ele me honra e prepara o caminho, de modo que eu posso lhe mostrar a salvação de Deus. Permita-me voltar a 25 de outubro de 1972. Esse foi um dia bastante movimentado em minha vida. Encontrei um apartamento para minha mãe, que estava se mudando da Flórida para Massachusetts, para estar perto de 3 de seus 6 netos. Isso foi algo importante que aconteceu naquele dia. Então, o filho de uma amiga muito próxima foi morto num acidente de trânsito. Eu recebi a visita de uma jovem que tinha um filho de 3 anos com uma séria anomalia cardíaca. E nós nos sentamos em minha sala de estar e conversamos sobre as lições que Deus está ensinando a ela em meio a tudo aquilo. E entre essas lições estavam a aceitação e a gratidão. A condição da criança era tal que os médicos lhe disseram que ela nunca saberia se o encontraria morto em sua cama ou em seu cercadinho. E não havia nada a fazer até ele completar 4 anos de idade. Mas talvez ele nem chegasse aos 4. Então, naquele mesmo dia, meu marido precisou ir ao hospital por causa de um nódulo em seus lábios. Naquela manhã, eu escrevera num pequeno pedaço de papel de rascunho as seguintes palavras: Como lidar com o sofrimento de toda a sorte? Eu não sabia de todas as coisas que aconteceriam naquele dia específico. E eu não sei da onde isso veio, senão de Deus, suponho. Como lidar com o sofrimento de toda a espécie? Número 1, escrevi: reconheça-o. Número 2, aceite-o.
Número 3, ofereça-o a Deus como um sacrifício. E número 4, ofereça também a si mesmo. Ora, se eu tivesse uma premonição de que algo sério iria acontecer, ou se eu estava apenas revisitando as lições de outros anos, de fato, não me lembro. Mas aquela mesma tarde, o médico nos disse que meu marido tinha câncer. A próxima coisa foi um sangramento em outro local que nada tinha a ver com aquele nódulo. Estávamos cheios de medo, ressentimento e preocupação. Tudo era terrivelmente real para ambos e era preciso que fôssemos a Cristo em busca de refúgio. Você pode imaginar os diálogos que comecei a ter com Deus àquela altura? Senhor, nós já passamos por isso antes. Tu tomaste o meu marido número 1. Agora, Senhor, é certo que nos tomará Hades, não é? E era como se o Senhor dissesse: talvez eu o faça, mas confie em mim. Então eu tinha de começar tudo de novo. Pensei e, apesar de lições que eu realmente achava que já tinha aprendido muito bem no passado, eu dizia: Senhor, acaso fui reprovada neste teste? Temos de passar por tudo isso de novo? E a resposta foi: sim, você terá de passar por tudo isso de novo. E agora? Para onde você vai? O que você faz? Você chora, você ora, você pergunta por quê. Porém, depois, há algo muito menor a fazer que nos é dito nesse verso que eu li para você. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, 23. Há um bom número de caminhos sinuosos para aprender a conhecer a Deus, mas também há alguns atalhos. E eu quero sugerir aqui que a gratidão é um desses atalhos. Apenas comece a agradecer a Deus antecipadamente, pois não importa o que esteja prestes a acontecer, você já sabe que Deus está no comando. Você não está à deriva num mar de caos. Então, quais as razões pelas quais ser grato em meio ao sofrimento? Bem, Deus ainda é amor. Nada mudou. Deus ainda é Deus. Ele é soberano. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Ele sabia que o meu marido teria câncer naquele dia em particular, ou que nós o descobriríamos naquele dia em particular. Antes da fundação do mundo, ele já sabia disso. Então, ele não fora pego de surpresa. O amor ainda deseja minha alegria. Ora, sempre posso agradecer a Deus por tudo isso. Esses são os fatos, ao lado de todas essas outras coisas terríveis com as quais mal posso lidar. Isso prepara o caminho para que eu possa lhe mostrar a salvação de Deus. Então, quando voltamos ao médico para lidar com o segundo problema, descobrimos que ele tinha um segundo tipo de câncer. Os dois não tinham nenhuma relação entre si. E então, enquanto andávamos pelo estacionamento, meu marido começou a citar o poema de Gray, Elegant Winter in a Countryside, elegia escrita num cemitério campestre. Os sinos tocam o dobre do dia da partida. E eu pude ver que ele havia assumido uma perspectiva de total desespero. Sua primeira esposa morrera de câncer. Seu pai morrera do mesmo tipo de câncer que ele acabara de descobrir que tinha. Voltei orando para que Deus me impedisse de chorar, especialmente porque eu iria jantar na casa do meu irmão naquela noite e pensei, não posso me sentar lá e me derreter em lágrimas. Orei para que ele me livrasse da minha ansiedade e dos meus temores, e que ele também me livrasse de fazer dos meus problemas a minha profissão.
Uma lição que eu aprendera apenas uma semana antes com aquela jovem que tinha o pequeno filho com aquela séria anomalia cardíaca. Ela disse: percebi que podia transformar a doença do meu filho numa profissão. Comecei a orar para que Deus me livrasse disso, a fim de que eu pudesse servir aos outros. Aquela lição havia ancorado fundo no meu coração. Eu mal sabia quão desesperadamente precisaria dela. Então, lembrei-me de uma pequena canção chinesa. Não que eu falasse chinês, mas ouvi que essa canção era cantada pelos refugiados chineses na Segunda Guerra Mundial. Não temerei, não temerei. Olharei para cima, andarei para frente e não temerei. Então Deus me lembrou do Salmo 56:3, no qual ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E o Salmos 34:1 que diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Essa é uma obediência voluntária, consciente e intencional, não é? Eu bendirei ao Senhor a despeito do que estiver ocorrendo ao meu redor, pois existe aquele outro nível, aquela outra perspectiva, uma visão diferente. As coisas visíveis são transitórias. São as coisas invisíveis que de fato são permanentes. O veredito do médico era um fato. Eu tinha de acreditar nele. Mas a palavra de Deus também era um fato. Consegui escrever em meu diário as seguintes palavras, as quais eu certamente teria esquecido se não as tivesse ali preto no branco. Bem e em paz o dia todo. Aqueles eram os meus sentimentos, bem e em paz. Acaso isso faz sentido de qualquer outro ponto de vista, se não da perspectiva da eternidade? Não podia fazer sentido para mais ninguém. Essa é a razão pela qual não precisamos de explicações. Precisamos de uma pessoa. Precisamos de Jesus Cristo, nosso refúgio, nossa fortaleza, a força da nossa vida. E é preciso haver desolação para nos ensinar nossa necessidade dele. Pense nos milagres que Jesus realizou no Novo Testamento. Se você percorresse todo o Novo Testamento e fizesse uma lista das situações nas quais as pessoas estavam quando Jesus chegava, algumas eram, de fato, triviais. Por exemplo, o anfitrião constrangido nas bodas de Caná, quando o vinho acabou. Ora, as pessoas não precisavam desesperadamente do vinho o tempo todo. Acredito que naquela época o vinho era realmente um item da cesta básica. Mas você realmente não precisa da segunda rodada numa festa, não é? Contudo, quando o vinho acabou, o primeiro milagre de Jesus foi proporcionar não apenas uma segunda rodada, mas também um vinho melhor do que aquele que os anfitriões puderam servir na primeira rodada. Se o vinho não tivesse acabado, as pessoas não estariam preparadas para reconhecer Jesus da maneira como aconteceu. Quando 5.000, 15.000 ou 20.000 pessoas necessitavam de comida no monte na qual Jesus havia pregado para elas, os discípulos disseram que precisavam de comida para elas, mas provavelmente elas poderiam ter comida em casa. Não acredito que elas pudessem realmente morrer de fome no caminho da montanha até as suas casas. Era algo relativamente pequeno, mas foi um milagre e aconteceu naquela situação. Então, qual é a sua condição de necessidade hoje? O vinho acabou? Você está com fome? É algo mais desesperador, como o homem que estiver enfermo por 38 anos? Ou o filho que morrera? Ou a viúva que perdera o seu único filho? Ou o bebê que nasceu cego? Ou a tempestade que sobreveio e os discípulos então pensaram que iriam perecer?
Qual é a sua condição de necessidade? Em que ferida Jesus está pondo o dedo hoje? Talvez seja uma oração não atendida com a qual você tem batido a porta de Deus por anos a fio. E simplesmente parece que Ele não está prestando atenção em você. Talvez seja algum ressentimento profundo em seu coração pelo fato de alguém tê-lo machucado, de alguém tê-lo ferido de algum modo, que humanamente falando é imperdoável. Perdão é para delito real. Não é para pedir desculpa quando você pisa no pé de alguém por acidente. Desculpe-me, é uma coisa, mas me perdoe é para delitos reais. E Jesus vem à nossa vida nessa condição de necessidade. E se o reconhecêssemos por causa da nossa necessidade, então poderemos receber seja lá o que for que Ele tenha preparado para nos oferecer. A graça do perdão, a paciência para esperar pela resposta daquela oração, a cura ou a serenidade em meio aos piores momentos de sua vida. Seja o que for, você pode receber e dizer: obrigado, Senhor. Nunca agradeci a Deus pelo câncer. Nunca agradeci a Deus especificamente por alguns índios terem assassinado o meu marido. Não penso que precisei agradecer a Deus pelo câncer ou pelo assassinato, mas preciso sim agradecer a Deus porque, exatamente no meio daquela situação, o mundo ainda estava nas mãos dele. Aquele que mantém todas as galáxias orbitando no espaço é o mesmo que me sustenta em suas mãos. As mãos que foram profundamente furadas na cruz são as mesmas mãos que sustentam os 7 estrelas. A mão que foi imposta sobre o velho João quando ele estava ali na ilha de Patmos, e a voz, que era como o som de muitas águas, lhe disse: não temas, eu sou contigo. Eu tenho as chaves. No começo desse capítulo, mencionei-lhe, diria, 3 coisas relevantes para a gratidão em meio ao sofrimento. Não creio que tenha especificado qual seja a terceira, mas já falei sobre ela. A primeira é a gratidão e a aceitação, distinguente do crente. A segunda é a que a gratidão honra a Deus. E o terceiro princípio relevante para a gratidão diante do sofrimento vem da segunda metade do mesmo verso que já mencionei, o Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A gratidão prepara o caminho. É precisamente nessas situações tão dolorosas. Ter o que você deseja, desejar de todo o seu coração algo que você não tem. Que a ação da graça pode preparar o caminho para Deus nos mostrar sua salvação. 10 semanas depois daquela consulta médica, eu escrevi em meu diário: uma já se foi, faltam 29. Ontem, Ad teve sua primeira sessão de radioterapia. 3 minutos e meio sobre a mira de uma máquina do tamanho de um vagão, fazendo o barulho de 3 barcos a motor. Sinais de perigo e alta voltagem pelo corredor. Medicina nuclear na porta. Sistema de alarme. A neve da manhã sobre o solo. Os arbustos sem folhas contra um céu azul. A pequena silhueta maltrapilha de Macduff, meu cão terrier, correndo pela neve. Tudo isso na ação da máquina de radioterapia e nós mesmos, seguros na mão daquele que sustenta os 7 estrelas. A mão que agora está novamente estendida sobre nós sem amor. E suas amorosas palavras: não temas, não se aterrorizem. Eu sou aquele que morreu, estou vivo e tenho as chaves. Lembrem-se de Elias e de seu servo sentado ali no monte, e de repente o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo rodeando Elias. Eles não puderam vê-lo senão com os olhos da fé. Do mesmo modo, você e eu não fazemos ideia do que está acontecendo no mundo invisível.
Apenas temos uma ideia de que tudo ocorre para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa plenitude, para a nossa bênção final. Encerro esse capítulo com mais um verso de Salmo, especificamente o Salmo 55, 22. Confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Para minha surpresa e deleite, descobri que a palavra cuidado no hebraico é a mesma palavra para dádiva. Essa é uma verdade transformadora para mim. Se eu agradecer a Deus por essa mesma coisa que está me matando, posso vaga e frouxamente começar a vê-la como uma dádiva. Posso perceber que é precisamente por meio disso, algo tão distante do que eu teria escolhido para mim, que Deus quer me ensinar seu caminho de salvação. Eu tomei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu direi, sim, Senhor. Eu direi, obrigada, Senhor. É precisamente nessas situações tão dolorosas, ter o que você não deseja, desejar de todo o seu coração algo que você não tem, que a ação de graças pode preparar o caminho para Deus nos mostrar sua salvação.